Glória a Deus. Por isso a obra missionária é uma tarefa ligada à ação exclusiva do Espírito Santo. Vemos esse princípio com o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi ungido pelo Espírito Santo para o exercício do seu ministério. Lá no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 a 3, e no Evangelho de Lucas, capítulo 4, 17 a 20, que fala sobre isso. Em outro momento, o Espírito Santo não permitiu que os apóstolos ficassem envolvidos com problemas sociais e quaisquer outras atividades que não fosse a evangelização. Irmãos, é muito sério, né? A gente vê muitas pessoas envolvidas com muita coisa e deixando o principal em terceiro e quarto plano, tá? Isso é para a gente ficar mais atento àquilo que o Senhor, Ele quer falar. Nós vamos ver aqui o que o Senhor lhe fala. Os cristãos primitivos, por seu turno, eram fiéis em suas contribuições, o que proporcionava condições para que os apóstolos tivessem mais ousadia e poder do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus, tá? Então a gente vê que as pessoas não se preocupavam, né, com as suas finanças. Por quê? Porque elas estavam focadas na missão. Entendeu, irmãos? Focada na missão. É muito triste quando o missionário ele fica preocupado com as vestimentas, com a alimentação, com a família, com o calçado, com um monte de coisa. E aí isso traz problema, até emocional. Lição principal. O Espírito Santo unge, inspira, separa, envia missionários. Isto é evidente. Isso é evidente em Jesus e nos apóstolos. A generosidade dos cristãos primitivos permitiu que os apóstolos, no poder do Espírito Santo, pregassem a palavra de Deus, tá? O poder é dele. O Espírito Santo capacita para a obra. O Espírito Santo é quem escolhe e envia missionários para anunciar as boas novas de salvação ao mundo. Não é barganha. Não é porque é meu amigo, não é porque eu vou com a cara, é o Espírito Santo de Deus. Atos 8, 29, 13, 2, 20 e 28. Em Atos 16 temos uma revelação clara de como o Espírito Santo deseja que a ação missionária seja realizada. Amém? Vamos ver? Glória a Deus. 16, capítulo 4, a 7. O Espírito Santo chama, comissiona, guia e também pede ou fecha portas, tá? A gente vê aqui, olha, o que a palavra nos fala em Atos 16, do 4 ao 7. Vamos lá. Ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos para que as observasse as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, de dia em dia, e aumentavam em número. Então, quando ele está, há crescimento. Você quer crescimento na sua igreja? Chama o Espírito Santo. Seja parceiro dele. Amém? E percorrendo a região frígia, Galata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitia. Então a direção, a gente é dele. Amém, irmão? Sem questionamento, tá? Não é porque eu estou falando, é porque a palavra está falando. Nesse sentido, o Espírito Santo também é o instrutor dos ministros da palavra de Deus no exercício da proclamação da mensagem no campo missionário. Lá em 1 Coríntios 2, de 1 a 18. Não por acaso a ação do poder do Espírito Santo na igreja é a característica mais surpreendente no livro de Atos, a ponto de o livro ter sido chamado de o Atos do Espírito Santo. É por aí. Tanto o ministério público de Jesus quanto o ministério público da igreja primitiva foram iniciados sob a experiência do Espírito Santo. Qual é a lição principal? O Espírito Santo guia, escolhe, tá? E envia os missionários.
Sua atuação é fundamental na proclamação da mensagem missionária. 3. Deus age por meio do Espírito Santo. Isso é fato. Na obra Verdades Pentecostais, é um livro da CPAD, o pastor Antônio Gilberto descreve a existência do Espírito Santo na obra missionária. Oh, meu pai, homem de Deus, saudoso, ele mostra que o Espírito Santo escolhe, envia, capacita e direciona os evangelizadores. É o que observamos no livro dos Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo age na vida da igreja. Ali fica claro que o Deus da Bíblia não é o deísta, tá? Cuidado, cuidado. Isso é impessoal, que se encontra longe do seu povo, mas ele intervém de modo que deseja estabelecer um relacionamento vivo com a sua igreja pelo poder ativo do Espírito Santo, tá? Sempre ele está ativo. Não pense que o Espírito Santo não está ativo na igreja, porque ele está. Principalmente numa igreja que invoca o seu nome. Atos 17, 28 a 30 fala sobre isso. Assim, a igreja que dá espaço para a atuação do Espírito Santo será um celeiro de evangelismo. Aonde ele não tem espaço, aonde ele é invocado, aonde ele é chamado, aonde ele é convidado, aonde ele é desejado, aonde ele é almejado, ele vem. Ele vem, pode acreditar, com eficácia e direção divina. Portanto, essa perspectiva de atividade do Espírito Santo direta na obra missionária é uma ênfase dos pentecostais. Por melhores que sejam os métodos ou estratégia de uma igreja em relação ao evangelismo, se essa igreja não estiver na unção do Espírito Santo, seus membros não terão desejo em seus corações de cumprir a missão do ID. Necessitamos de um avivamento para que possamos desejar ardentemente levar as boas novas de salvação na unção e na direção do Espírito Santo. Qual é a lição principal? Os pentecostais enfatizam a atuação direta do Espírito Santo na obra missionária, escolhendo, enviando, capacitando, direcionando os evangelizadores. Isso é evidente no livro dos Atos dos Apóstolos. Sinopese 3. Para os pentecostais, o Espírito Santo é indispensável à tarefa da obra missionária. A conclusão. Nessa lição estudamos uma das mais importantes contribuições dos pentecostais para as missões modernas. O poder do Espírito Santo na vida da igreja. Vimos que assim ocorreu no ministério terreno de Jesus, como o ministério terreno da igreja primitiva. Tudo isso nos mostra que é indispensável para qualquer projeto missionário que toda obra comece e termine sob o poder e direção do Espírito Santo. Termine, tá? Comece e termine. E essa presença santa que garante, essa presença santa que garante o sucesso e a eficácia da obra missionária em pleno século XXI. Amém? Glória a Deus. Quero dizer para você a importância da presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu espero que esta aula, ela edifique a sua vida, ela edifique, ela fortaleça, ela desperte, tá? É só o Espírito Santo. Amém? Nós vamos estar orando agora. Ore comigo pela nação de Israel e pelos palestinos e os missionários que estão em área de risco e de conflito. Pai querido, diante da tua presença, eu quero te agradecer, Senhor, juntamente com cada ouvinte desta live, pela oportunidade. E nesse momento queremos interceder em prol de Israel. Senhor, que o Senhor dê paz naquela região. Que o Senhor Jesus venha ser o socorro presente ali naquela região. Que o Senhor venha cessar
a guerra, os conflitos, que haja paz naquela nação. Que haja paz naquela Palestina. Que o Senhor venha entrar com salvação e libertação. Que o Senhor venha ser o socorro bem presente na angústia, nos conflitos, nas guerras sobre estas nações. Toma nas tuas mãos os missionários que estão com as suas famílias, todos aqueles que ouviram a voz do teu Espírito Santo. Que o Senhor venha socorrê-los, que o Senhor venha abençoá-los, que o Senhor venha guardá-los e que somente o teu nome seja glorificado na nação israelita, na nação palestina e sobre cada homem e mulher que se disponibilizaram a cumprir o ID do Senhor. Muito obrigada por essa oportunidade. Que o teu nome continue sendo glorificado e exaltado. Que vidas sejam edificadas. Que vidas venham ser, ó Deus, despertadas, impactadas pelo teu Espírito Santo, para a glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe. Amém.